Parlamento combina com democracia. A palavra repressão nunca combinou com essa casa legislativa. Os fatos que nós contamos no episódio passado, eles foram superados. E hoje essa é uma casa de debate com participação popular, inclusive. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho disso e vai conversar com pessoas que passaram por essa casa e podem contar um pouquinho da sua trajetória, inclusive ligada à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Esse episódio será uma exaltação à democracia. E a primeira pessoa com quem eu fui conversar foi o Renato Henrique Dias, jornalista experiente, passou por vários veículos da cidade, inclusive na Tribuna de Minas, quando o jornal ainda estava em estado embrionário e a partir de um determinado momento ele assumiu a editoria e cobertura política. Estando aqui, eu pude sentir a força do poder legislativo municipal na vida cotidiana da cidade, do Juiz de Fora, e principalmente a grandeza do poder legislativo na formação e na consolidação da democracia. A democracia não vive sem isso aqui, sem o poder legislativo. Para mim, o poder legislativo é a base da democracia. Por isso eu vejo com tanta grandeza um ambiente desse, eu fico até certo ponto emocionado, porque ao sentir que eu posso chegar aqui no microfone e falar o que eu quiser, porque eu sou um cara livre, é graças também a esse poder. Convivendo aqui dentro, como repórter, como editor de política, convivendo com os vereadores, vamos voltar no tempo. Eu estou falando da década de 80, tá? Década de 80, quando foi formalizada, não sei por quem, a redemocratização do país, inclusive com uma Constituição livre, uma Constituição porreta, bem social, uma Constituição avançadíssima, que hoje está bem retalhada, mas na época foi o ideal. Eu pensava assim, meu Deus, esses homens e essas mulheres que estão aqui, eles têm a obrigação de ser tão grandes quanto esse poder, tão grandes quanto a democracia, tão grande quanto o poder legislativo. E falando a respeito da Constituição de 1988, qual foi a sua importância direta em relação a influenciar o legislativo? A Constituição de 1988 ela é um marco democrático, não só porque ela é o fim do período ditatorial que nós vivemos desde 1964, né? Ela também é um marco porque ela introduz inovações institucionais muito importantes. Uma das inovações é precisamente em relação aos municípios. Os municípios passam a ser autônomos, né, no sentido de que eles se auto-organizam, eles se auto-administram. E auto-organizar significa que agora ele escolhe, né, a população escolhe seus prefeitos e seus vereadores. E as câmaras de vereadores, elas passam a ter esse papel, que é um papel de falar sobre essa sociedade que vive no plano local. Então você vai ter agora um olhar para o plano local, ele também como um espaço de inovação. E as câmaras municipais cumprindo esse papel, né, de trazer a inovação e de ser um importante ator da participação popular no município. Então, a partir de 1988, você tem uma enormidade de ações, que são ações que vão colocar o Legislativo Municipal como um ator de participação popular. A partir de então, acontecem audiências públicas, inovações como câmaras itinerantes, em que os vereadores passam a percorrer as regiões da cidade para ouvir a população e saber quais são as demandas para então buscar soluções. Você vai ter também todo um papel, né, que a partir da Constituição de 88, os legislativos municipais vão cumprir, que é de educação para a cidadania. Então, os casos, né, você tem vários exemplos de câmaras municipais que vão instituir câmaras mirins, em que as escolas vão aprender o que é o legislativo. Você vai ter visitas aos legislativos, né? As escolas vêm para conhecer. Então, você tem vários movimentos que só vão acontecer
por conta da Carta de 1988. É importante a participação popular. As pessoas precisam estar informadas, saber o que acontece na Casa Legislativa. A nossa voz deve estar sempre presente e ativa. Quando realizamos aqui alguma votação que é polêmica ou que envolve uma parte grande da sociedade, nós temos o plenário lotado, manifestação dos dois lados, seja do lado A, do lado B. Isso é muito importante, mostra que a Câmara está viva. Eu, particularmente, fico muito feliz quando eu vejo o plenário cheio, o plenário se manifestando, se posicionando. E os vereadores do lado de cá também, colocando a sua posição, colocando a sua forma de votar, se posicionando. Isto é a Câmara Municipal viva. É importante que isso aconteça. Essa escadaria aqui atrás da Casa Legislativa, ela já foi palco de muitos atos políticos. Só para citar alguns, a gente pode falar de reivindicações de trabalhadores aqui da nossa cidade. Pode falar, no fim da década de 70, dos pedidos de anistia na época da ditadura. E a gente pode citar também a morte de Marielle Franco, que é algo um pouco mais recente. Mas esses atos eles continuam acontecendo, porque o povo sabe que aqui é um local de reivindicações, é um local onde ele tem voz e ele pode ser ouvido. É uma insatisfação da população, ou de parte, ou de segmento da população, seja trabalhista, seja de uma demanda que não foi assim, atendida, ou algo que ocorreu de extraordinário, a Câmara Municipal é referência para esta manifestação. Isso é muito bom. Aqui tem que ser, deve ser, a casa da democracia, onde todos se manifestam de forma democrática, né? Todos aqui têm o direito de ter a palavra no momento adequado e devido. Isso é muito importante. Esta garantia de que a democracia tem essa casa aqui como referência e nós, como vereadores, como presidentes da casa, mesa diretora, garantir isso, que aqui seja a casa da democracia. Só que a população é heterogênea. Temos grande parte da sociedade e segmentos que lutam pelos seus direitos e novas conquistas, e há uma parte que não liga. O Renato faz uma crítica à falta de interesse e ao desconhecimento das pessoas sobre o legislativo e da atuação da imprensa de um modo geral. Acho também que a própria imprensa de fora, basicamente a televisão, o jornal, basicamente esses elementos estão assim realmente distanciados desse poder, que é, eu volto a dizer, é essencial na vida de cada um, na democracia, no seu dia a dia, mas aqui é que nasce o seu dia a dia. Bem, o que acontece? São assim, quase superficiais as coberturas, só para cumprir tabela, entendeu? Para cumprir a grade lá, alguma coisa na programação. Tudo isso influi, evidentemente, no desconhecimento do pessoal. Só assim, o vereador está aqui ganhando muito dinheiro para não fazer nada. Aí quando fala assim, terminou o período legislativo, daqui a 15 dias volta, vou ficar aqui mais um mês à toa. Meu amigo, você entendeu? A visão que o pessoal tem do político em geral, não é só do vereador, é do político em geral. O povo, o cidadão, vamos aqui na nossa cidade, ele tem que amar isso aqui. Ele tem que amar. É claro que, mas o fulano de tal, a fulano de tal é vereador, não faz nada, fica blá, 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 blá. Você tem todo o direito de falar isso. Mas não fale com ódio, fale de forma construtiva. Então, chega lá perto do vereador, você sabe quem você votou? Quase não sabe. Mas você sabe, vai lá e cobra dele. Cobra. Sabe por quê? Porque não há uma coisa. Se o Poder Legislativo não está cumprindo a sua função de fiscalizador executivo, o povo também não está cumprindo a sua função de fiscalizador do eleito. Porque a eleição não acaba, né? O lugar comum dizer isso, mas não acaba ali na urna, não. E tanta coisa é decidida nesse plenário, assuntos que vão impactar a sua vida e o seu dia a dia. Como então cobrar do parlamento se você não tem interesse? Isso nos leva, aliás, a outros pontos, como, por exemplo, buscar entender como é a relação entre democracia e representação. Ela é uma criação muito recente, essa junção entre democracia e representação. Então, a representação, né, essa ideia do governo do povo, para o povo, pelo povo, a pergunta é, quem é o povo? Né? Ao longo do tempo, o povo
mudou muito de amplitude. A própria história do Brasil, né, quem vota só se amplia efetivamente com a Constituição de 88. Até 1988, analfabetos não votavam, o que significou durante um longo período da história do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, 46, quando acaba o Estado Novo, né, que era uma ditadura, e você abre para a ideia de que agora a população escolhe os seus representantes, né, você vai ter uma minoria que é alfabetizada no Brasil que vota. Isso vai até 1964. O que esses 20 anos, entre 46, quase 20 anos, e 64 vão mostrando? Vão mostrando que cada vez mais você está ampliando quem vota, né? E ampliando para onde? Ampliando para a população mais carente. Os trabalhadores cada vez estão se alfabetizando, estão se organizando e estão começando a votar. Então, 1964 também foi um momento, com a ditadura militar, em que você para de ampliar essa ideia de quem vota. Então, quando você vem para a redemocratização, né, em 85, e que você vai instituir a Assembleia Nacional Constituinte em 87, a grande questão vai ser isso. Então, qual vai ser a amplitude desse povo, né? E sai vencedor que qualquer adulto, né, na verdade, adolescente, a partir dos 16 anos, de forma facultativa, e todos a partir dos 18 anos, são eleitores. E isso é o povo. Então, o povo, né, na verdade, é esse conjunto de representação que vai escolher seus representantes. Então, aí você une a ideia de democracia com a ideia de representação. Mas você tem esse movimento sempre muito escorregadio entre democracia e representação, né? Num momento você une, mas depois você vai virar e vai falar: mas só votar não é democracia, é preciso mais do que só o voto para falar que somos democráticos. E você começa a ter uma luta muito grande exatamente por isso. Isso significa uma luta por ampliar os espaços da participação popular. E aí, ao ampliar os espaços da participação popular, muitas vezes as câmaras municipais foram vistas como espaços importantes dessa ampliação, por conta dessa proximidade entre o vereador, o representante, e o eleitor, o representado. Um assunto vai levando a outro. E agora a gente pergunta sobre a representatividade. Porque a gente sonha com um momento onde todas e todos estejam representados no parlamento. Ainda existem muitas barreiras. O povo hoje está representado na Câmara? Ela representa, não é possível você falar que não é representativo, mas ela também reproduz as assimetrias dos poderes políticos, né? Então, se você vai olhar, você tem uma subrepresentação de mulheres, você vai ter uma subrepresentação da população preta e negra da cidade, né, de grupos minoritários. Por quê? Porque há uma questão que é uma questão fundamental no poder político, que é a questão do dinheiro, né? A questão das diferenças, né, econômicas que organizam as possibilidades dos sujeitos a se candidatarem, né? Então, isso vai ter um impacto, né, em uma reprodução, né, na própria distribuição de todas as câmaras, também na questão do plano legislativo estadual e federal. Então, isso não é uma especificidade do plano local. Isso é uma questão que diz respeito às próprias às regras eleitorais, mas também ao fato de que as diferenças econômicas elas impactam, né, na política, né? Não é possível negar isso.
A democracia plena deve continuar acontecendo. É o melhor caminho a ser seguido. Esse caminho não é nada fácil, mas enquanto houver democracia, a gente vai ter todos os nossos direitos garantidos e a gente vai poder lutar por novas conquistas. Eu convido você a continuar conhecendo o trabalho do Legislativo. E deixa eu falar mais uma coisa para você. Enquanto houver democracia, essa casa sempre vai estar de portas abertas para você.